Feche a porta, seja o que for que esteja do outro lado agora. O barulho, as notificações, os rostos que têm precisado de algo de você desde cedo, as obrigações que vêm se acumulando silenciosamente nas bordas da sua atenção o dia todo. Deixe tudo isso esperar. O que está prestes a acontecer neste quarto não pode acontecer com plateia. Não foi feito para a versão de você que administra, que mantém, que se apresenta corretamente para quem está observando. Não foi feito para performance. Foi feito exatamente para as condições que você criou agora. Só você, só este espaço, só a qualidade de atenção que uma pessoa traz quando está finalmente disposta a ficar sozinha com o que é verdadeiramente real sobre ela. Você não encontrou esta mensagem. Esta mensagem encontrou você. E antes de terminarmos esta noite, você vai entender exatamente por que isso importa e o que significa para a temporada em que você está de pé agora. Deixe-me reconhecer algo primeiro. O fato de você estar aqui, de que algo em você seguiu a instrução de fechar a porta, de ficar sozinho, de dar a isso sua presença total e indivisa, em vez de consumir isso em segundo plano, enquanto lidava com outra coisa, me diz algo importante sobre onde você está. Você não está aqui esta noite para entretenimento. Não está aqui para informações que planeja arquivar e retornar quando for mais conveniente. Você está aqui porque algo em você tem esperado, de um modo que talvez você ainda não tenha palavras completas para descrever, que algo seja dito da forma correta, não suavizado em algo palatável, não organizado em pedaços digeríveis para um público geral. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Dito do jeito que realmente é para a pessoa específica que está sentada naquele quarto específico agora. Então, deixe-me fazer isso. Você tem carregado algo por muito tempo. Não um fardo no sentido comum. Não apenas o tipo visível de peso que vem com circunstâncias difíceis, embora você também possa ter isso. Este é um tipo diferente de peso. É o peso de saber, sem conseguir provar para as pessoas ao seu redor, ou mesmo sempre para si mesmo, sob a luz clara do dia, que sua vida deveria significar algo específico. Não da maneira geral que as pessoas falam quando estão buscando a frase que parece mais encorajadora no momento. De uma maneira particular, nomeada e irreversível, que não tem nada a ver com otimismo. E em algum lugar entre o que você silenciosamente sabe que é e o que o mundo ao seu redor confirmou de volta para você, há uma lacuna. Uma lacuna que vem se alargando lentamente por anos. Uma lacuna que parece, nos dias mais difíceis, como a distância entre quem você é e quem você foi feito para ser. E essa lacuna é precisamente o que trouxe você a este quarto esta noite. Você não fechou aquela porta por acidente. Quando isso terminar, você vai reconhecer os sinais específicos que têm aparecido em sua vida e entender o que eles realmente significam. Não como evidência de fracasso, não como sintomas de desordem, mas como o que eles genuinamente são. Você vai ver o único padrão correndo por baixo de todos aqueles sinais, operando silenciosamente sem sua permissão.
Você vai caminhar através de uma imagem sustentada, um quadro mantido completamente e com cuidado, que acredito que será a coisa mais clara que alguém já ofereceu a você sobre esta temporada particular da sua vida e para que ela realmente serve. E antes de isso se encerrar, há uma declaração que vou falar diretamente sobre sua vida, não sobre todos que por acaso estão ouvindo sobre você, que não acredito que tenha chegado a você esta noite por acidente ou coincidência neutra. Cada camada desta mensagem se constrói sobre a anterior. Se você sair antes do fim, terá ouvido a superfície, mas perdido a profundidade por baixo. Terá ficado no limiar, mas não o atravessado. Fique comigo até o final. O que vem a seguir é a camada que a maioria das pessoas nunca espera o suficiente para alcançar. A primeira coisa que quero nomear é algo que tem acontecido no seu corpo nas últimas semanas. Não vou falar em generalidades. Vou descrever algo específico e particular. E quero que você note, não avalie, apenas note, onde isso ressoa em você conforme digo. Você tem acordado no meio da noite. Não toda noite, mas noites suficientes para que tenha parado de parecer coincidência. Em algum lugar entre 2 e 4 da manhã, seus olhos se abrem e por um momento você está completamente acordado. Não grogue, não buscando o remanescente de um sonho, não confuso sobre onde está, apenas alerta, presente, e não há uma razão clara para isso. Nenhum som o acordou, nenhum sonho que você possa segurar quando tenta buscá-lo. Apenas a consciência chegando sem convite no silêncio total de uma casa que não sabe que você está deitado ali com os olhos abertos. E você fez uma de duas coisas naquele silêncio. Você pegou seu celular e rolou a tela até conseguir se empurrar de volta para o sono, através da luz azulada de coisas que não importavam. Ou você ficou deitado muito quieto, encarando o teto, com a sensação específica de que algo estava tentando alcançá-lo e você não sabia como responder. Então esperou até que a hora o puxasse de volta para o sono. E na manhã seguinte você se levantou e seguiu o dia sem contar a ninguém sobre isso, porque não tinha palavras para isso que soariam como qualquer coisa além de cansaço. Segure isso. Voltaremos a isso. A segunda coisa que quero nomear é uma qualidade de vazio que tem aparecido em suas conversas. Não exatamente solidão. Essa palavra não é precisa o suficiente. Algo mais específico que solidão. Você tem estado no meio de uma conversa com alguém que ama, com um colega, com alguém que conhece há anos, e algo em você deu um passo para trás, silenciosamente, sem se anunciar, sem tornar a retirada visível para a pessoa à sua frente. Você ouviu as palavras sendo trocadas, participou no nível superficial, disse as coisas apropriadas nos lugares apropriados. Mas em algum lugar abaixo da superfície da conversa, algo em você ficou muito quieto e muito separado, como se uma parte de você estivesse observando de uma pequena distância, perguntando-se por que esta troca específica parece tão longe de onde sua energia real precisa ir, tão longe do que você está realmente aqui para fazer. Isso não é depressão, não é frieza, não é um sinal de que algo danificou sua capacidade de conexão. É sua vida interior anunciando que cresceu além do recipiente em que tem vivido. Quando a chama queima mais alta do que a casa foi construída para suportar, os cômodos começam a parecer pequenos demais. Isso não é dano. É expansão pressionando contra paredes antigas. O terceiro sinal. Nos últimos meses, houve momentos específicos, breves, inesperados, sem um gatilho externo óbvio, em que algo como luto passou por você. Você estava fazendo algo completamente comum. Dirigindo em uma estrada familiar, lavando louça, andando por um corredor em sua própria casa. E algo veio sobre você. Não uma tristeza ligada a uma memória específica, não uma ansiedade que você pode rastrear até uma fonte que pode nomear.
Apenas um peso passando e indo embora tão rápido quanto chegou, mas deixando para trás a impressão distinta e inabalável de que algo era real. Algo estava acontecendo que importava. Você apenas não tinha o arcabouço para nomeá-lo. Então passou sem nome, e você o guardou silenciosamente com as outras coisas que não se encaixam na conversa comum. O quarto sinal é o mais silencioso de todos, e é aquele que quero que você segure com mais cuidado. Você tem notado padrões, números específicos aparecendo em lugares desconectados em dias desconectados. Uma frase que você ouviu em um contexto aparecendo, palavra por palavra, em algo que você leu dias depois. Um nome se repetindo, uma imagem retornando. E toda vez que você nota, há uma fração de segundo em que todo o seu sistema interior fica levemente quieto. E então você descarta, porque você recebeu a linguagem da coincidência e não recebeu a linguagem da confirmação. Mas alguma parte de você nunca ficou totalmente satisfeita com a rejeição. Alguma parte de você continua notando, continua segurando a percepção mesmo, enquanto o resto de você a explica, porque algo abaixo da superfície já entende que a percepção em si é o ponto. E o quinto sinal: seus sonhos mudaram. Não necessariamente em seu conteúdo, embora isso também possa ser verdade, em sua qualidade, na maneira como ficam com você, no resíduo que deixam quando você retorna à vida desperta. Nem sempre uma memória, nem sempre algo que você pode descrever para outra pessoa, mas um sentimento, um tom, uma sensação específica de que você foi a algum lugar intencional e voltou carregando algo que não pode ver, mas pode sentir na qualidade dos seus primeiros minutos acordado. Como se algo tivesse sido dito a você em um espaço que obedece a regras diferentes deste. Agora, cada um desses sinais tem uma interpretação comum no mundo em que a maioria de nós vive. Estresse, sobrecarga, uma temporada difícil, exigindo mais descanso e melhor autorregulação. E algumas dessas coisas também podem ser simultaneamente verdadeiras. Mas elas não são o que esses sinais são. O que esses sinais são é calibração. São a evidência de uma reorientação profunda acontecendo em você agora. Não na superfície, não em seus hábitos ou suas circunstâncias, mas em um nível que corre muito mais fundo do que qualquer uma dessas coisas jamais alcança. A inquietação não é mau funcionamento. O vazio nas conversas não é dano à sua capacidade de amar. O luto sem fonte não é desordem. Cada um daqueles 5 sinais é a mesma coisa. O som específico que uma frequência faz quando está subindo a um nível que a estrutura antiga ao redor não consegue mais conter totalmente. Algo mudou em você, e mudou antes que você soubesse que estava mudando. Respire comigo. Se pelo menos um desses sinais ressoou em você, se seus ombros relaxaram em algum momento nos últimos minutos, se você sentiu aquele reconhecimento particular que percorre uma pessoa quando alguém finalmente nomeia a coisa que ela tem carregado sem nome por mais tempo do que parece justo, digite o número 888 nos comentários agora. 888. Esse número carrega a frequência de transbordamento de um vaso que finalmente foi levado à plenitude e agora está pronto para passar de receber para derramar. O ato de digitar esses 3 dígitos é seu espírito dizendo sim ao que ele já sabe. É o menor acordo possível, mas é real. Digite 888, então volte para mim. Estarei bem aqui. Agora vamos mais fundo, porque os sinais são a superfície disso e a superfície não é para o que vim aqui. Aqui está o padrão que vive por baixo de todos os 5 sinais, o diagnóstico. Quero que você deixe isso chegar, sem construir uma defesa contra isso. Apenas deixe isso aterrissar do jeito que aterrissar. Você tem tentado merecer algo que já lhe foi dado. Esse é o padrão inteiro em uma frase.
mas preciso que você sinta o peso preciso do que significa, porque é mais específico do que soa na primeira passada. Você tem aplicado a fome certa na rota errada. Desde pequeno, alguma versão sua entendeu isso antes mesmo de ter palavras para isso, entendeu do jeito que o corpo sabe as coisas antes da mente alcançar. Você sempre soube que estava aqui para alguma coisa. Não no sentido motivacional, não aquele tipo de conhecimento que vem de um livro ou de um sermão ou de um momento de elevação temporária e some quando o sentimento some. No sentido irrevogável, do jeito que certas árvores crescem em direção à luz, mesmo quando a fonte de luz está do outro lado de uma parede sólida. Elas não deliberam sobre isso. Elas não se motivam para isso a cada manhã e perdem a motivação à tarde. Elas são constituídas para se mover naquela direção. Não é ambição, é arquitetura. E você tem essa mesma atração constitucional para algo específico, para algo nomeado, para algo que nunca pareceu esforço, porque vive mais fundo em você do que o esforço vive. E por ser construído assim, você tem buscado. Você tem trabalhado e construído e produzido e comparecido e mantido e provado seu valor nos lugares que pareciam que deveriam importar, às vezes com enorme coragem, às vezes com uma fidelidade que lhe custou coisas que ninguém ao seu redor jamais testemunhou ou nomeou por completo. E o resultado não correspondeu ao esforço do jeito que você esperava. A porta permaneceu fechada, de formas que não podem ser explicadas inteiramente por esforço insuficiente ou habilidade insuficiente ou não conhecer as pessoas certas. Você viu pessoas com o que parecia ser menos fome receberem o que você estava buscando. E nos momentos quietos, os momentos que a vergonha mantém abaixo da superfície da conversa comum, você se sentou com uma pergunta que soa assim: por que não eu? Mas eis o que quase ninguém é informado sobre essa pergunta. A resposta para por que não eu nunca é um veredito sobre o seu merecimento. É sempre informação sobre o seu roteamento. Você foi fiel em uma rota que não era a sua rota. Você bateu em uma porta que nunca foi a sua porta. E a sua fidelidade, que é real, que é profunda e genuína e sem questionamento, que lhe custou coisas que mereciam ser testemunhadas, foi gasta em um endereço onde a sua tarefa nunca foi escrita. Isso não é um fracasso, isso é um erro de navegação. E há uma diferença entre essas duas coisas que mudará completamente a forma como você carrega esta temporada, uma vez que ela se estabeleça totalmente em você. Um fracasso é um veredito. Um erro de navegação é um redirecionamento. E o sistema não pune você por uma rota errada. Ele faz algo muito mais útil. Ele recalcula. Fique comigo, porque o que vem a seguir é a camada abaixo desta. A camada que explica não apenas qual era a rota errada, mas como você acabou nela e o que esteve esperando o tempo todo do outro lado da rota certa. Toda vez que um erro de navegação continua por tempo suficiente, chega um momento em que o sistema interior faz algo muito específico. Ele não fica mais alto sobre a direção errada. Ele não aumenta sua pressão no endereço errado. Ele fica em silêncio. E nesse silêncio, na qualidade específica de silêncio que se apresenta do lado de fora, como secura espiritual, ou vazio, ou perda da visão que uma vez o impulsionou, ou o peso opressivo de uma temporada que não vira, algo está realmente acontecendo que é o oposto do que parece ser. O silêncio antes da recálculo, a quietude completa antes de uma nova rota se resolver com precisão. É aí que você está agora. Quero dar uma imagem. Quero que você segure esta imagem com cuidado, porque acredito que é a imagem mais verdadeira que tenho da sua vida nesta exata temporada. E acredito que se você permitir que ela se estabeleça completamente, ela o carregará pelos meses à frente de um jeito que nada mais que eu disse até agora conseguirá. Há um quarto dentro de você.
Não um quarto metafórico no sentido decorativo e suave que essa frase é usada. Quero que você veja isso da forma mais literal que puder agora. Um quarto com dimensões específicas, uma qualidade particular de luz, nem muito brilhante, nem muito fraca, mas exatamente a luz certa para ver o que realmente está lá. Uma temperatura que é precisamente certa, nem a temperatura do esforço, nem a temperatura do descanso, mas algo entre elas que pertence apenas a este espaço. Uma quietude que não parece ausência, mas plenitude mantida em um silêncio completo e paciente. Este quarto esteve lá desde antes de você ter linguagem, antes de você ter memória, antes de qualquer pessoa na sua vida ter a oportunidade de dizer quem você deveria ser, o que você deveria querer, o que era e não era possível para alguém com o seu conjunto particular de circunstâncias e o seu conjunto particular de limitações. Neste quarto está tudo o que era verdade sobre você antes que o mundo chegasse a você. Antes do sistema que o avaliou e lhe atribuiu uma categoria de inteligência que pode não ter sido a categoria que você mais plenamente era. Antes do pai ou da mãe, cujo próprio peso não processado silenciosamente remodelou o jeito que você aprendeu a segurar seu corpo na presença da expectativa. Antes do relacionamento que lhe ensinou, devagar e por acúmulo, que era significativamente mais seguro performar do que estar genuinamente presente. Antes da comunidade que lhe entregou uma definição de propósito, de vocação, de como uma vida significativa se parece, que se encaixava na arquitetura de outra pessoa e pedia que você se sentisse grato pela proximidade. Tudo o que estava inscrito em você antes de qualquer uma dessas coisas acontecer. A frequência específica para a qual você foi construído para carregar e transmitir antes que qualquer um tivesse a ocasião ou a inclinação de retorná-lo, está naquele quarto, cada parte, inalterada, incorrupta, intacta através dos anos de roteamento errado e conversas vazias e manhãs deitado no escuro, se perguntando o que estavam lhe pedindo para fazer. E a porta daquele quarto esteve fechada, não trancada. Fechada. A diferença importa mais do que posso enfatizar. Trancada significaria que algo foi tirado de você, removido, colocado além do seu alcance por uma força fora do seu acesso. Fechada significa que algo está esperando. Fechada significa que a dobradiça ainda move e a tranca ainda funciona, e tudo do outro lado está exatamente como estava da última vez que a porta estava aberta. A razão pela qual essa porta esteve fechada não é porque você falhou com ela. Não porque você vagou longe demais na direção errada para encontrar o caminho de volta. Não porque os anos de erro de navegação equivaleram a algum tipo de partida irreversível. A razão pela qual a porta esteve fechada é porque, pela maior parte da sua vida, o mundo lá fora esteve implacavelmente barulhento. Tão cheio de vozes carregando opiniões e exigências e definições e avaliações do que você é e do que é realista. E quanto tempo é um período razoável para perseguir algo antes de aceitar que talvez simplesmente não esteja vindo? Que você nunca teve um quarto do lado de fora quieto o suficiente para permitir que o quarto interior se fizesse ouvir. Até esta noite. A instrução que o trouxe aqui, feche a porta, fique sozinho com isso, não foi um detalhe arbitrário em um título. Você estava sendo convidado a criar do lado de fora a condição exata que já existe do lado de dentro. Quando o quarto exterior fica em silêncio, o quarto interior pode finalmente se fazer conhecido. E o que vive naquele quarto interior não se deteriorou com o tempo, não desbotou. Não ficou menor ou menos certo de si mesmo através dos anos de não ser consultado. Esteve em uma preservação específica e paciente, mantendo tudo intacto, esperando por exatamente estas condições. Tudo o que você deveria carregar ainda está lá. Sente-se com isso por um momento, não como um conceito para processar e avaliar.
como informação sendo entregue à parte de você que esteve mais cansada, a parte de você que deu mais, sem confirmação, a parte que está mais atrasada para ser informada de que nada foi em vão, que nada foi gasto descuidadamente, que a fidelidade foi real e o custo foi real e nenhum dos dois foi desperdiçado. Nada foi perdido. Respire. Se algo em você acabou de se assentar, se a imagem daquele quarto pousou em algum lugar que você não consegue explicar inteiramente, em algum lugar abaixo da parte de você que processa e avalia e atribui significado às coisas, digite as palavras "eu vejo" nos comentários abaixo. Não como concordância intelectual com uma ideia que você achou interessante ou útil, como reconhecimento. O ato de digitar essas 3 palavras é você tornando a testemunha permanente no seu próprio registro, o reconhecimento exterior, selando o que o mundo interior acabou de confirmar. Deixe isso pousar onde acabou de pousar. Digite "eu vejo", então volte para mim. Estarei bem aqui. Agora deixe-me falar com a resistência, porque sei que ela está vindo e vai chegar de uma forma muito específica. Vai soar mais ou menos assim, mas já faz tanto tempo. Mas a distância entre quem eu era e quem me tornei parece grande demais para transpor. Mas as coisas que eu acreditava sobre mim nos meus 20 anos parecem a história de outra pessoa agora. Mas o que estava inscrito em mim pode ter sido extinto por muito tempo, muito compromisso, muitas manhãs de ordinário. Quero abordar essa voz com algo preciso. O que está naquele quarto não é combustível, não pega fogo, não é uma chama que requer atenção constante ou ela se apaga. É mais como um diapasão, um instrumento construído e calibrado para ressoar em uma frequência específica, e o essencial sobre um diapasão é que ele não perde sua frequência pelo desuso. Ele pode ser embrulhado e colocado em uma gaveta. Pode ficar lá intocado por 20 anos, mas no momento em que a nota certa é soada em qualquer lugar na sua proximidade, ele responderá com absoluta precisão. A frequência é estrutural. Não é mantida pelo seu esforço, ou sua consistência, ou suas temporadas de fé ativa. Não é diminuída pelas suas temporadas de dúvida, ou deriva, ou erro de navegação. Ela simplesmente é o que é, esperando pacientemente pela ressonância que a fará cantar. O que você está experimentando agora? A qualidade de abertura, a mudança silenciosa acontecendo em algum lugar abaixo da superfície do seu entendimento consciente, é o diapasão começando a responder. Não há algo que você finalmente conquistou. Não há um nível de merecimento que você finalmente alcançou após trabalho suficiente. A proximidade daquilo para o qual ele sempre foi construído para encontrar. O quarto está abrindo. E este é o lugar onde a solução vive. Porque depois dos sinais e do padrão e da imagem, a pergunta que uma pessoa sempre chega é: o que eu faço agora? E quero dar a resposta mais verdadeira que tenho, mesmo que seja a mais difícil de receber, porque ela pede menos de você do que você foi treinado a esperar que qualquer coisa que valha a pena tenha que pedir. A solução não é uma nova estratégia, não é uma nova disciplina apontada em uma direção melhor. É um retorno, uma lembrança, um amolecimento lento e deliberado da postura que foi mantida por tanto tempo que esqueceu que já teve outra opção. O que você tem tentado construir do lado de fora, você está sendo convidado a receber do lado de dentro. A porta para o quarto interior não abre em resposta à conquista. Ela abre em resposta à presença, à qualidade específica de atenção que diz sem cerimônia: estou aqui, não performando, não gerenciando ou protegendo ou construindo um caso para o meu próprio merecimento. Presente, aqui, disposto a receber o que sempre já foi meu. Essa é a única chave que esta porta já aceitou. Deixe-me dar 2 coisas para você carregar para fora deste quarto esta noite.
Não um programa, não um sistema de transformação com etapas e marcos. Âncoras, duas práticas simples e repetíveis que o ajudarão a encontrar seu caminho de volta ao quarto interior, quando o barulho da vida diária aumentar e tentar fechá-lo novamente. A primeira prática vou chamar de selo matinal. Antes de você pegar o celular amanhã de manhã, antes que a primeira notificação chegue e a forma do dia comece a ser construída em torno de suas demandas, dê a si mesmo 3 minutos em quietude. Sente-se em algum lugar silencioso, antes que qualquer outra voz chegue até você. E diga estas palavras em voz alta, mesmo que sua voz ainda esteja rouca do sono. Eu estou começando por dentro hoje. Diga-as até que algo no seu corpo mude em resposta, até os ombros relaxarem, até a qualidade da sua respiração passar do fôlego controlado de uma pessoa, se organizando para um dia de performance, para a respiração natural de alguém que sabe onde está e o que está fazendo aqui. Isso não é um ritual para ser visto, é uma recalibragem. 3 minutos toda manhã antes que o mundo ponha as mãos no dia que pertence a você. A segunda âncora vou chamar de auditoria de frequência. Uma vez por semana, sozinho, pergunte a si mesmo uma questão. Não o que eu conquistei esta semana e não o que preciso fazer diferente. Pergunte isto: o que pareceu comigo esta semana e o que pareceu uma versão de mim que eu estava performando para outra pessoa. As coisas que pareceram com você, continue se movendo em direção a elas sem pedir desculpas. As coisas que pareceram uma fantasia, como a forma que você assume quando sua principal preocupação é ser aceitável ou impressionante ou não desapontar as pessoas ao seu redor, nomeie-as com honestidade. Você não precisa desmontá-las imediatamente. O ato de nomear já é o primeiro passo de retorno. 2 âncoras, só isso, não um projeto de transformação com um cronograma, um caminho de volta para o quarto que tem esperado. Agora quero falar por um momento sobre a solidão específica da temporada que você tem vivido, porque é uma das coisas que você tem carregado em silêncio e que merece ser nomeada com mais precisão do que normalmente recebe. As pessoas na sua vida que te amam tentaram alcançar este lugar em você. Elas disseram as coisas certas na ordem certa. Ofereceram encorajamento e afirmação, e a frase que deveria fazer a temporada parecer menos pesada. E você recebeu tudo com genuína gratidão e seguiu em frente, e lá dentro algo permaneceu intocado, até pelo mais sincero deles. Não porque o amor deles é insuficiente, porque a solidão específica desta temporada não é do tipo que encorajamento adicional pode alcançar. É a solidão de carregar uma frequência que as pessoas mais próximas de você não têm os instrumentos para detectar. De estar em uma sala cheia de pessoas que te amam e ainda assim ser a única pessoa na sala que consegue ouvir uma nota particular. Não porque lhes falte algo, porque aquela nota não foi escrita para eles. Foi escrita para você. E nesta temporada, ela tem soado no quarto interior, sozinha, esperando por um momento exatamente como este, quando você finalmente estivesse quieto o suficiente para ouvi-la. Essa solidão é real. Não é evidência de arrogância. Não é evidência de que você está fazendo algo errado. É a descrição exata e precisa do que custa carregar um chamado que ainda não chegou totalmente à sua expressão plena no mundo. E ela merece ser nomeada sem ser imediatamente resolvida, sem que alguém se apresse para fechar a lacuna antes que você tenha sentido completamente o peso do que estava dentro dela. Você não está atrasado. Você não é a exceção do que é possível para alguém com sua vida, sua história e sua temporada. Você não é alguém para quem as verdades gerais se aplicam a todos os outros, mas de algum modo não a você. Você é a pessoa para quem este quarto foi construído. Se algo nesta mensagem confirmou o que seu espírito já sabia,
Se em algum lugar, nos últimos 30 minutos, você sentiu o alívio específico de ser visto corretamente, de ser nomeado do jeito que você realmente é, sem suavização ou gestão, deixe seu like ser seu amém sem palavras, não como um número na tela, não como um ponto de dados que signifique algo para uma plataforma, como o gesto silencioso de alguém que recebeu o que era destinado a ele e disse sim, como a assinatura do reconhecimento. Se o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente, seu amém é mais do que suficiente. Agora quero lhe pedir mais uma coisa antes de chegarmos ao final. Há alguém na sua vida que precisa desta mensagem exata esta noite. Alguém que tem trabalhado mais do que as pessoas imediatamente ao seu redor e tem visto a porta permanecer fechada, de formas que seu esforço sozinho não consegue explicar ou justificar. Alguém que ficou quieto de um jeito que as pessoas que mais o amam não conseguem localizar. Uma quietude que de fora parece estar bem, controlando, dando conta, mas que na verdade é o silêncio específico de alguém carregando algo tão real que não cabe numa conversa comum. Alguém cujos olhos guardam uma profundidade que só se acumula após anos carregando algo genuíno num mundo que ainda não desenvolveu a linguagem para honrá-lo adequadamente. E o rosto dessa pessoa acabou de aparecer na sua mente, com uma clareza que chegou antes que você tivesse tempo de escolhê-lo ou fabricá-lo. Você sabe exatamente quem é. Envie isto para ela. Não como uma recomendação, não como algo que você achou online e pareceu relevante para a situação dela, como uma entrega. Da mesma forma que isto chegou a você esta noite, não por acidente, não pela deriva aleatória do que está circulando, entregue-a pelo ato intencional do seu cuidado por ela. Ela está em seu próprio quarto. Ela está em sua própria temporada de quietude e um quarto interior ainda não totalmente aberto. E ela precisa que alguém bata na porta do lado de fora e diga: pensei em você, mantive você em mente. Isto é para você. Você não é invisível. Você é visto por alguém que está prestando atenção no que você carrega. Encaminhe isto para essa pessoa antes que a noite termine. Deixe a entrega ser completa. Deixe o mesmo reconhecimento que encontrou você esta noite, encontrá-la através de você. E agora, antes de fecharmos, uma última coisa de você. Digite estas palavras nos comentários abaixo, não como um desejo direcionado a algo que você ainda não tem certeza se tem permissão para reivindicar. Não como aspiração, como uma confirmação de uma incumbência que foi inscrita antes que você tivesse idade suficiente para recusá-la, negociar com ela ou decidir se sentia pronto para ela. Digite: eu sou a pessoa. A pessoa que foi construída para o quarto específico que ninguém mais pode entrar exatamente da mesma forma. A pessoa cuja temporada de raiz é real e ativa e está construindo algo que as pessoas ao seu redor ainda não podem ver, mas não conseguirão ignorar quando surgir. A pessoa cuja formação não é acidental e não é o resultado de um universo indiferente ao peso do que você carrega. A pessoa cujo chamado chegou não com anúncio público ou fanfarra, mas no silêncio entre pensamentos, na certeza persistente e recorrente de que algo aqui é específico, nomeado e inegavelmente seu. Digite essas palavras devagar. Deixe seus dedos fazerem o que seu espírito tem praticado por muito mais tempo do que esta conversa durou. Eu sou a pessoa. Deixe isso ser o selo em tudo que você recebeu neste quarto esta noite. Você não está deixando este espaço do mesmo jeito que entrou nele. Não porque algo dramático ocorreu, porque algo silencioso ocorreu. E coisas silenciosas, quando vão fundo o suficiente, são as únicas coisas que realmente e permanentemente nos mudam. Você está comprometido. Atenção!
Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.